Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Temos o privilégio de mais uma vez, reunidos, meditarmos na palavra do Senhor Deus. Abra sua Bíblia, a palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos ler os versículos 57 e 58 e o capítulo 16. E nós vamos fazer uma leitura um pouco diferente, que minha esposa vai me ajudar. Ela vai ler com as irmãs e eu vou ler com os irmãos. Vamos ler juntos, os irmãos? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Quanto à coleta para os santos, fazei-vos também, todos os homens juntos, vamos lá de novo. Quanto à coleta para os santos, fazei-vos também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era da vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Sede vigilantes, permaneceis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanes são as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos. Que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanes e de Fortunato e de Acaico, porque esses supriram o que da vossa parte faltava. Porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muitos os saúdam, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A saudação escrevo eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Eu convidei minha esposa para fazer a leitura comigo, porque hoje é um dia muito especial. Neste dia, nesta hora, nós completamos 35 anos de casados. E minha esposa tem sido uma bênção para a minha vida.
Não é fácil ser esposa de pastor. Eu vou comunicar a palavra de Deus e ela vai estar orando aí. E eu vou convidar o pastor José Nério para orar por nós. Ficar de pé? Ficar de pé, queridos. Vamos concordar com este momento diante do Senhor. Quantos anos? 35. 45 anos? 35 anos. Vou chegar a 70, mas é 35 É. anos. Vamos orar, queridos. Pai eterno, ó Deus, o Senhor instituiu o casamento, o Senhor separou para Adão uma mulher, o Senhor fez dele, e dos dois o Senhor fez um. E nós queremos, como igreja, nos juntarmos ao pastor Cedi e a Marli, em concordância, Senhor, com gratidão por esses 35 anos de matrimônio. Sabemos, ó Deus, que tudo isto é o Senhor quem faz. Ele mesmo disse aqui que ele não é fácil. Nós não somos fáceis, sabemos disso. Todos nós. Mas a sua graça sustentadora, multiplicadora, abençoadora, salvadora, restauradora tem estado sobre esta família, ó Deus, sobre eles dois, sobre suas filhas, seus genros, netos, porque esta é a tua palavra, Senhor. O Senhor disse que tem desejo e quer abençoar os filhos dos nossos filhos. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Pedimos que o Senhor complete na vida deles aquilo que a tua palavra diz, que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, e do suor de suas mãos comerás, feliz serás, tudo lhe irá bem. E a sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera, e seus filhos como rebento em volta da mesa a te cercar. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor os abençoe, meus irmãos, e o Senhor os guarde em Cristo Jesus. Esta é a nossa oração, em nome dele. Amém. Obrigado, pastor. Louvado é o Senhor. O texto que nós lemos é a palavra de Deus. E nós precisamos atentar à palavra de Deus. Agora perceba que nós começamos 2 versículos no capítulo 15. Onde o apóstolo Paulo está terminando uma argumentação sobre a vida futura. Se você perceber, ele desafia a morte ao terminar a conclusão deste pensamento. Ele vai dizer no versículo 54 que tragada foi a morte na vitória, e vai repetir: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ele vai dizer que agora há esperança e que todos os mortais que nascem de Cristo Jesus viverão a eternidade na ressurreição dos mortos, e que não há mais espanto quanto ao fim, porque haverá ressurreição. E ele está terminando dando graças a Deus por Jesus, porque a ressurreição ela acontece por meio de Jesus. E ele vai terminando dizendo que os irmãos fiquem firmes, abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. E aí parece-nos que o apóstolo Paulo está nos levando a um ápice, e parece que agora vai abrir uma cortina, e nós vamos ter aquela visão de Apocalipse capítulo 4, que João vê o trono no centro do universo, e o Todo-Poderoso assentado sobre ele. Mas ele nos surpreende. Ele diz: quanto à coleta. Ele está falando da vida na glória. E agora ele diz: quanto à coleta. E aí parece assim que deu uma pausa, e ficamos pensando o que tem a ver este assunto com o outro. Tem tudo a ver. Porque é vislumbrando a glória de Deus
que nós vivemos na terra num padrão celestial. E ele faz essa transição do mais alto reino do pensamento, da teologia, para discutir a vida aqui e agora. Ele está nos levando agora no capítulo 16, a forma prática do cotidiano e como viver esta esperança da glória, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo é no Senhor. Ele está nos levando à compreensão de que a unidade da igreja é revelada no cuidado com o outro. Que a espiritualidade é manifesta nesta humanidade. E que nós que estamos viajando para a glória, e que o nosso fim não será um fim. Porque todos aqueles que nasceram de mulher morrerão, mas todos aqueles que nascem de Cristo viverão para sempre. Então essa é a esperança da glória, mas o trabalho não é vão. O que o apóstolo Paulo está nos levando a pensar, que imaginando a glória e refletindo sobre a glória e conhecendo sobre a glória, nós temos que viver com mais responsabilidades e compromisso cristão aqui e agora. E ele vai falar que esta unidade da igreja se manifesta no cuidado do outro. E ele traduz ações sobre o que ele fez de forma teológica em manifesto claro da virtude cristã, do amor de Cristo em nós, porque cristianismo não é religião. Cristianismo se manifesta nesse estilo de viver Jesus. É muito mais do que ter uma denominação, é muito mais do que ter uma placa, é muito mais do que ir a um templo e encontrar irmãos no final de semana. É porque nós vamos viver na glória, é que nós vivemos aqui num padrão em amor, elevado para a glória do Senhor. Ele vai terminar esse capítulo falando sobre viver em amor. Então, o propósito que está sendo levantado aqui é o propósito da glória de Deus. O que é que estava acontecendo? Estava acontecendo que, conforme a profecia de Ágabo, no capítulo 11, versículo 28 de Atos dos Apóstolos, houve uma grande fome em Jerusalém. E agora ele está tratando do cuidado dos irmãos. E ele vai falar de dinheiro. Ele está falando dos céus e vai falar de dinheiro. E aí alguém pode pensar assim, até Hernandes disse assim, parece que o apóstolo Paulo estava falando de um assunto e foi tomar um café e voltou. Mas ele está fazendo uma conexão. Por que é importante falar de dinheiro? Esse é o primeiro ponto, são 4 pontos pelo menos nesse capítulo, e daria para fazer muitos outros. É porque dinheiro realmente é importante. Ele mexe com o ser humano. E domina alguns, e faz com que alguns amem tanto dinheiro, que torna o dinheiro uma idolatria. E nós somos chamados, já que vamos viver no reino, a investir no reino. Por causa de herança, famílias se destroem, pessoas brigam, perdem amizade. E o que fazer com esta mordomia? Nós fomos chamados para viver o reino já agora, porque a eternidade não começará quando nós estivermos na glória, ela já começa aqui no novo nascimento. Nós já estamos vivendo a eternidade nesta existência humana, e dentro deste, os valores dos céus mudam a nossa perspectiva, muda a nossa macrovisão, porque nós percebemos que é necessário investir no reino. E o que é ofertar aqui? É culto. Ofertar é doação. E ele diz que cada membro da igreja deveria separar no domingo, conforme a necessidade dos irmãos. E isto é um sacrifício agradável a Deus. E ele nos diz de coleta.
A palavra logia, ela só aparece aqui algumas vezes, e ela tem um significado de fazer algo mais, de se entregar mais. Nós acabamos, antes da pregação, cantamos um louvor, o pastor José Nery falou de dízimo, e alguns podem discordar de dízimo, não tem problema. Dízimo é uma questão de fé, e outros dizem, dízimo não é para os nossos dias, está lá em Malaquias. A igreja primitiva não recolhia dízimo. É verdade. Dava 100%. Então, fique à vontade. Quando fala de dinheiro, nós temos muita dificuldade. Principalmente nós, presbiterianos. Nós não fazemos apelo. Nós não queremos explorar os irmãos. Mas também, do outro lado, corremos o risco de ensinar os irmãos a bênção de doar. Porque é melhor dar do que receber. Eu conheço algumas pessoas tão pobres que elas só têm dinheiro. Mas elas não têm com quem compartilhar. O bom de ter é investir. E para investir de verdade, é investir no reino de Deus. Ofertar é investir no reino de Deus. Como missionário, já há 27 anos no Amazonas, e só o pastor Francisco sabia disso, teve meses que eu não dei dízimo. É porque a despesa de missões era 90%. Mas nunca faltou. Nunca faltou o pão sobre a mesa. E nós resolvemos, eu e Marli, há 27 anos atrás, nunca pedir nada, só orar. E o Senhor sempre proveu, de forma assim, Ele escrevendo lá que foi Ele. Tratamento caríssimo que Marli passou em 1997. Nós tínhamos uma prestação altíssima, naquela época de R$ 1.897. Chegou o dia de pagar, eu orei a Deus, eu não sabia o que fazer. E entrou um depósito igual, o valor que eu tinha que pagar. E eu não sabia de quem era. Eu pedi para o banco fazer um levantamento, quem fez o depósito? Como que a pessoa sabia o valor exato? Ela não sabia o valor exato, mas o Senhor sabia. Eu sempre ensino os missionários que eles não devem pensar no dinheiro. Eles devem crer que quem manda na obra é o Senhor e Ele é o Deus da provisão. E Deus provê. Tem sido bênção servir o reino, e este não é um exemplo para coagir ninguém. É um testemunho de que Deus cuida da gente. Quando nós chegamos aqui em 92, em uma reunião do conselho, o pastor Caio perguntou quanto que eu precisava para receber, para poder trabalhar em missões. Eu era empresário em São Paulo. Se fosse para ganhar dinheiro, eu ficava lá. Foi o que eu falei. Porque é o seguinte, nós temos que entender que dinheiro é uma bênção, dinheiro não é maldição, não. E os irmãos podem ser ricos, não tem nenhum problema, desde que essa riqueza não tome lugar no coração, e que nós possamos aprender a investir no reino. Quando nós terminamos a pesquisa no Amazonas, nós chegamos à conclusão que em um raio de 300 quilômetros havia uma diminuição de 15% a 20% de presença missionária. Então nós precisávamos chegar nos lugares mais distantes do estado e nós precisávamos de um avião. Então Márcio Rempel, Keila e mais alguns irmãos, nós juntamos e começamos a orar e planejar para ter uma aeronave. E Deus nos deu a aeronave. E ainda a manutenção dela. E o mantenedor é um senhor que mora na Bahia. Você não imagina alguém morando na Bahia comprando uma aeronave. E o sujeito é muito cristão. Ele foi fazer compras para agricultura. Aí ele desceu e estava comprando. O vendedor disse: estranho, né? O seu patrão nunca vem comprar aqui, mas acho que ele é um bom patrão. Ele disse: é verdade, acho que ele não virá aqui, mas eu continuarei vindo aqui no nome dele todas as vezes. É essa a intenção. É quem é o nosso patrão. É quem é o dono do nosso negócio. Quem é o dono do nosso dinheiro? Quem é o dono da nossa vida? É isso que o apóstolo Paulo está nos levando a refletir. E esta logia é fazer algo mais. E por que fazer algo mais? Por causa dos santos.
Ele diz: quanto à coleta para os santos. E aí então nós temos argos, que é santo aqui. Santo aqui no sentido de fisicamente puro, moralmente sem culpa, religiosamente, cerimonialmente consagrado. Então o que o apóstolo Paulo está nos dizendo é que ofertar é cultuar, é servir a Deus. Todas as nossas rendas, todas as nossas receitas é para a glória de Deus. E o que a Bíblia diz, o que foi lido em Malaquias é: fazei prova de mim. Aqueles que são fiéis e ofertam sabem disto. Quanto você abre o coração generosamente, Deus abençoa. Porque o mais importante não é o dinheiro, é a bênção. Dinheiro sem bênção é maldição. Ele está nos chamando a cultuar, ofertando, entregando. E aí no versículo 3 ele vai mudar para caris, que é dádiva. Algo que é dado com um amor que inunda o coração, embora pareça ser grande ou pequeno. Não é o tamanho, é entregar aquilo que nós já recebemos mais. Porque nós já recebemos mais do que nós merecemos. E quando nós consagramos ao Senhor, não é para que as pessoas vejam. Ninguém precisa ver. É de coração. É por isso que ele vai terminar o capítulo falando que tudo tem que ser feito de coração. Então, nunca oferte se o teu coração não estiver disposto a consagrar a sua vida a Deus. Deus não precisa do seu dinheiro. Também na hora de ofertar, não fique procurando assim aquela nota menor. É para Deus mesmo. Deus não está interessado no seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. É você que precisa, é eu que preciso, somos nós que precisamos consagrar a Deus a nossa vida. E aí tem muita gente investindo em novos carros, e é muito bom, não tem nada contra. Faculdade, mestrado, casas, muito bom, continue fazendo isto, porque isso mostra a prioridade. Você quer ver a prioridade de alguém? Olhe a agenda e onde ele investe. Mas dê uma olhada nas suas prioridades, se a família também é prioridade. Porque tem gente que investe em tantas outras coisas que investe menos na família. Agora, dê uma olhada se Deus é prioridade na sua vida, olhando a sua agenda e o seu investimento. Porque muitas vezes nós investimos em tanta bobagem, em tantas coisas efêmeras, em tantas coisas que não levam a nada e que ficam aqui. Porque se você quer pensar num futuro, não é os bens que você vai deixar, é o homem de bem que você será para ir para a glória. Então invista no reino de Deus. Ser investidor no reino de Deus, aí você fica à vontade se quiser dar mais de 10% ou 10%, mas o importante é que se faça de coração, porque o que ele nos chama a mordomia financeira é sermos honestos. Agora, não vá dar dízimo e fazer gato em casa, porque é pecado. Tem que ser com honestidade. Também não dê o que não é teu. Não pegue a oferta do outro para dar dízimo, para mostrar que você é fiel. Não, cuida da sua casa. Seja honesto no seu lugar. Ele vai terminar esse capítulo dizendo para que os homens sejam homens, varonis. E a varonilidade seja homem de verdade. Homem de verdade não se define apenas pelo gênero, mas pelo caráter, diante de Deus. E se fala de caráter, estamos falando de culto. Porque a reputação diz Ronaldo, que é o que as pessoas vão dizer de você no dia do velório. Mas o caráter é o que os anjos dizem de você todos os dias diante do Pai. E ele nos chama então a fazer esse caris, que é de carismático, aquilo que se faz de todo o coração. E como fazer? Aí ele vai dizer sobre uma certa ordem no versículo 2. Ele diz que é um mandamento, e nesse mandamento tem uma ordem, no primeiro dia de semana, todos os domingos, conforme a sua prosperidade. O que é prosperidade? Prosperidade é ausência de necessidade. Prosperidade não é riqueza. Eu conheço gente pobre e próspera, porque é feliz.
A maior felicidade é deitar no travesseiro e dormir tranquilo, sem culpas, sem ter algo para esconder, sem vergonha nenhuma, como disse a irmã Jacobede, porque não importa o que as pessoas pensam ao meu respeito, importa o que Deus pensa ao meu respeito. É o que Deus pensa. Isso é um próspero. Nós visitamos, certa vez eu levei os alunos para uma visita a Ribeirinha, próximo de Iranduba. Nós chegamos na casa de uma senhora e perguntamos algumas coisas, fazendo pesquisa, e ela nos convidou para entrar. E eu perguntei, tudo bem? Ela disse, está bem demais, não me falta nada. Mas olhando, era um fogareiro, uma rede, um peixe seco pendurado e uma botija de água. Mas como não falta nada? E ela disse, porque eu tenho Jesus. Quando o pastor Caio teve um problema de perda de um neto, eu fui visitá-lo, eu achei que eu poderia confortá-lo. Eu entrei e disse, pastor Caio, o senhor está bem? Ele disse, que pergunta tola, meu filho. Claro que eu estou bem, estou muito bem. Se eu fosse um mendigo caído na calçada, com Jesus, eu já estava bem. Deus deu, Deus tirou, bendito é o nome do Senhor. Como que alguém na perda pode estar bem? É próspero. Porque o próspero confia no Senhor. E se ele confia no Senhor, ele investe no reino de Deus. Então, meus irmãos, não sejam mesquinhos. Invista no reino de Deus. Pode ter certeza, funciona. Deus provê, não deixa nada faltar e multiplica. Você vai ver isso na luta de Jacó. Jacó não lutou por dinheiro, pelo contrário, ele deu para os irmãos, pode levar. O que ele queria era a bênção. Porque se você tiver a bênção, com pouco você fará muito. Mas se você não tiver a bênção, mesmo com muito fará pouco. Mas alguém pode perguntar, mas pastor, e aquele ímpio que aproveita dos outros e se dá bem na terra, nem é crente, nem dá dízimo, mas o cara se dá bem sempre? Você já leu Tiago capítulo 5, versículo 5? Tiago 5 vai dizer daqueles corruptos que tira o bem dos outros. E no versículo 5 ele diz, estão entesourados para o dia do juízo. Sabe quem é entesourado para o dia do juízo? É mais ou menos assim. Eu nasci no Paraná. Não parece, né? Mas é. E lá nós criávamos porcos. Papai criou o porco. Então ele engordava o porco para o churrasco. O texto fala isto. O ímpio, corrupto, ladrão, que se dá bem, está sendo entesourado para o inferno. Então só se deu bem aqui. Não vai levar uma moeda. E diante do juízo de Deus, vai pagar até o último centavo. Porque Deus é justo juiz. Poderíamos falar um pouco mais sobre essa questão de ofertar. Porque ela é proporcional. É conforme cada um pode contribuir, segundo a sua prosperidade e coração. Mas nós precisamos falar também de outros pontos aqui importantes. É que esta comunidade é baseada no Espírito. E ela pode guardar para si mesmo a glória de Deus, mas não pode guardar o que ela tem que veio do Senhor. Então, o que eu posso guardar para mim? Perceba isto. O que você pode guardar para você é o privilégio de dar o que Deus já lhe deu. Porque quem tem, pode dar. E nós sempre podemos dar um pouco mais. Mas sempre queremos receber um pouco mais. No campo de concentração, cientificamente é comprovado que os sobreviventes é aqueles que aprenderam a dividir até a última semente. Nós como cristãos precisamos aprender isto. Nós não podemos simplesmente gastar uma fortuna no final de semana se um irmão está passando fome. Alguma coisa está errada nesse cristianismo. Nós não podemos simplesmente comprar mais um sapato porque achamos bonito se o missionário não tem sapato. É isso que o apóstolo Paulo está nos chamando a um culto
de responsabilidade e de amor, ao serviço de cuidar um do outro, numa diaconia que gera verdadeira prosperidade. Nos versículos 5 a 9, ele vai falar da mordomia do tempo. Ele vai dizer que nós devemos nos programar. O apóstolo Paulo estava programando-se para a viagem, ainda que ele tinha certeza que ele estava em Éfeso e passaria o Pentecoste em Éfeso, e ele diz que está programando viajar, se o Senhor Deus permitir. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do... Então pode fazer planos, faça planos, mas quem dirige é o Senhor. O Senhor não está submetido ao seu plano, mas você deve se organizar. Porque tem muitas pessoas que não sabem nem se organizar, não só no tempo como no dinheiro. Gasta tudo por antecipação, usa o cartão de crédito no máximo, e depois não sabe como rolar a dívida e fica todo enrolado. É importante que um homem de Deus saiba administrar a sua casa, mas que saiba também administrar o seu tempo. E quando nós falamos em tempo, eu gosto muito de trabalhar com indígenas. E quando o pastor Francisco pediu para eu ficar mais aqui, eu pensei, eu gostaria de ficar mais lá. Porque é diferente. Nós começamos o culto, às vezes, no sábado e terminamos no domingo. Porque é para Deus. E às vezes o culto leva 3 dias. E lá no Riscariana, por exemplo, nós não paramos nem para a refeição. Na hora da refeição, as irmãs entram dançando e louvando a Deus, trazendo os biju, e a gente vai mastigando biju e cantando, porque não pode parar, é para Deus. Mas a nossa vida é corrida demais, nós já acordamos atrasados, as pessoas não têm tempo nem para devocional, nem para orar com os filhos, e os filhos não têm tempo nem de ver os pais, porque tem que estudar um pouco de grego, um pouco dos caracteres e do universo, e de inglês, e de piano, e de tantas coisas, que nós não temos mais tempo para Deus. Aí a gente vem no culto pensando, mas será que vai acabar logo esse negócio? Irmãos, invista não só o dinheiro, invista o seu tempo no que é celestial, porque tudo passa, mas o que é eterno edifica. E depois no versículo 10 a 24, ele vai falar da mordomia dos relacionamentos. E aí todos nós precisamos aprender também sobre isso, e eu também. O que ele vai ensinar? Ele vai ensinar que nós temos que valorizar pessoas. O nosso negócio é gente. Eu fui convidado para uma aldeia e a pessoa disse assim, mas quando vai ter igreja aqui? Eu falei, mas já tem. Disse, não, nós precisamos construir a igreja. Eu falei, não, isso é construir um pavimento. Igreja somos nós. O nosso negócio é gente. Igreja trabalha com gente. Nós não trabalhamos com produto. Nós cuidamos de gente. E se nós cuidamos de gente, é inadmissível que alguém visite a nossa igreja e receba um brinde e vá embora e ninguém abrace. Nós temos que cuidar do irmão. Nós temos que não só abraçar quando o pastor pede, abrace quem está do teu lado. Nós precisamos abraçar mesmo quando o pastor não pedir. E o apóstolo Paulo vai dizer um pouco desta questão da mordomia com pessoas, e ele vai dar alguns exemplos. Primeiro ele fala do Timóteo. Timóteo era tímido, e Timóteo tinha 3 problemas. Ele era jovem, tímido e doente. E Paulo vai recomendar, a partir do versículo 10, que trate bem o Timóteo. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio, que ele não fique com medo, que ele não fique envergonhado entre vós, porque trabalha na obra do Senhor como também eu. É assim, receba ele como se vocês estivessem me recebendo, porque todo o vosso trabalho no Senhor não é em vão. O apóstolo Paulo elogia o Timóteo, ele não fala das deficiências do Timóteo. Nós mais criticamos ou mais elogiamos as pessoas lá em casa? Porque nós gostamos mais de elogios, mas a maioria das vezes nós mais criticamos. Nós somos chamados a um cristianismo prático, e nesse cristianismo prático nós temos que tratar bem as pessoas. E no versículo 12 ele vai falar de Apolo. Apolo era um eloquente pregador, a igreja gostava tanto dele que ele tinha um fã-clube. E agora ele estava longe, e provavelmente os irmãos queriam que ele voltasse para ser pastor lá.
E o apóstolo Paulo diz que até falou com ele sobre isso, e insistiu, mas ele não quis voltar para Corinto. E o que o apóstolo Paulo vai dizer é que tudo bem. Em tempo oportuno, quem sabe ele volte, quem sabe ele queira voltar, quem sabe ele tenha vontade, mas agora ele não quer ir. O que isso significa? Que no relacionamento há respeito com o indivíduo, que ninguém manda na vida de ninguém, que o pastor não tem direito de decidir a vida do irmão da igreja. Nós podemos aconselhar, podemos orar, encorajar, mas nós não mandamos na vida de ninguém. Esses dias atrás eu estive numa cidade e a pessoa perguntou: mas quem dá a cobertura para aquele irmão? Eu falei: o Espírito Santo. Isso é cobertura de verdade, porque um irmão não está sujeito a outro, como se um mandasse na vida do outro. E o apóstolo Paulo respeita a individualidade do Apolo, sem ciúmes e sem competição, porque na verdade algumas pessoas de lá gostavam tanto do apóstolo Pedro, outro gostava tanto do Apolo, que tinha alguns que achavam que era melhor ouvir a pregação do Apolo. E Paulo não mostra ciúmes. Ele diz: até insistir para ele ir. Ele não vai poder agora, mas quem sabe depois ele vai. Nós não temos competição, nem entre pastores. Nós sabemos que na verdade só a graça de Deus para a gente pregar a palavra de Deus para vocês, e que nenhum é superior ao outro. O pastor Caio dizia que tinha 3 tipos de pastores: aqueles que queriam ser, e eles mesmos se destacavam até ser; aqueles que alguém indicava e insistia para ser; e aqueles que Deus chamou. Nós esperamos que sejamos do terceiro grupo, para a glória do Senhor Jesus. Se não há competição no meio pastoral, e não há, pelo contrário, muito respeito, muito carinho. Aprendemos isso com o pastor José João também, com o pastor Caio. Ora, nós não devemos ter competição entre os irmãos, porque quem quer ser o maior, lave o pé do outro, seja menor. Então, na economia divina, a mordomia do relacionamento. E ele ainda coloca outros nomes aqui: Estéfanes, os primeiros convertidos lá em Coríntios, uma família inteira consagrada ao trabalho de Deus. Áquila e Priscila, um casal importante, dedicado na obra de Deus. A igreja começou a reunir na casa deles. Eles abriram a porta para o grupo familiar, para a pregação do evangelho, e eles foram grandemente usados por Deus, tanto em Coríntios como em Éfeso e em Roma. Paulo está terminando a carta e ele está lembrando dos irmãos e valorizando irmãos. Às vezes nós valorizamos pouco os outros, mas nós precisamos, como cristãos, encorajar as pessoas e valorizar mais as pessoas. E por fim, passando rapidamente, ele nos chama para investir bem, investir no irmão, planejar, sabendo que Deus é soberano. E aí no versículo 13, ele diz: sede vigilantes, fiquem atentos, abram os olhos. Vocês que estavam agora há pouco me ouvindo sobre os céus, abra os olhos, vocês estão na terra, vivam na terra num padrão dos céus. Sede vigilantes. O que é sede vigilante? Cuide de você. Às vezes nós queremos cuidar de tantas pessoas que nós não cuidamos de nós. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, segundo Timóteo 2,15, ele diz: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não teme que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Um versículo que nós lemos em escola dominical. Aprovado ali é dogma, é não mais nem menos, é que você seja você, do seu jeito. Você não tem que provar que você é maior do que ninguém, e não se sinta menor do que ninguém. Procura apresentar diante de Deus quem você é, só isto, porque quem pode aprovar ou não é Deus, é submeter-se diante do Senhor. E ele vai dizer ainda o seguinte: fiquem firmes, não se movam, procure firmeza, errem menos, porque quem erra menos acerta mais. Eu estava agora recentemente em Maués,
E até fiquei feliz aí dos Gideões falando que distribuíram o material lá. E soube que distribuíram também em São Gabriel da Cachoeira. E nós marcamos um culto em Maués. Eu estava na aldeia e começou a chover. E o meu piloto disse: pastor, não dá para ir, está muito banzeiro. Puxa, mas tinha que chegar no culto lá. E eu fiquei insistindo com ele. E nós saímos e pegamos um temporal enorme. E você tem que segurar na canoa. Fique firme. Fique firme. E esses dias, nestas viagens, uma família nossa, cristãos, de canoa a remo, começou a alagar no meio de um lugar largo que tem lá. E os homens pularam no rio para segurar a canoa. E as mulheres com as crianças dentro chorando. E alguém lembrou. E ligaram para a gente. E nós corremos lá para socorrê-los. E graças a Deus, ninguém pereceu. Você ficar firme no temporal, não se mexa. Se tem uma coisa que nós podemos aprender com Jesus sobre o temporal, que é um lugar no coração do Pai que nós podemos descansar. Ele descansou. Mateus capítulo 8. Ele dormiu no maior temporal. E ele está terminando esta carta e ele vai dizer: tenha coragem, seja homem e não homininos. Nós precisamos de homens de Deus. Ele está escrevendo para a liderança. Sejam homens de verdade. Leve isso a sério. Falta homens de verdade. Não falta só homens. Falta homem de verdade. Homem de hombridade. De compromisso. Homem que sabe muito mais do que soltar papagaio e brincar de videogame. Homem que seja responsável. Homem que seja modelo. Que seja exemplo. Homem que dentro da casa seja sacerdote e cuide da sua família. Aí ele vai dizer coragem. Isso nos faz lembrar quando Moisés, Deuteronômio capítulo 31, versículo 7, ele está passando o cajado para Josué e ele diz: tenha coragem. Ter coragem para quê? Ter coragem para viver esta prática. Como administrar o seu dinheiro, como administrar o seu tempo, como administrar o seu relacionamento. Porque ninguém aqui é perfeito. Todos nós erramos nisto. Mas precisamos, num momento deste, fazer uma reflexão e voltar para casa e dizer: Deus, o que eu preciso para fazer melhor? Então ele diz ainda: seja forte, continue forte, determinados. E para concluir, no versículo 14, ele diz: sede vigilantes, firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Meus irmãos, se não houver amor, religião não tem valor nenhum se não houver amor, nem ação social sem amor. Porque é possível que alguém faça alguma coisa e tire foto para colocar no Face para ganhar alguns créditos ou voto. Mas fazer de todo o coração como se é para o Senhor é investir no reino de Deus. Portanto, concluo primeiro dizendo que o nosso compromisso, o compromisso histórico desta igreja, de todo o tempo, faz 27 anos que eu estou aqui. E todo o tempo eu vi este cuidado com o outro. Nós precisamos cuidar um dos outros. E precisamos aprender a cuidar melhor. Porque a igreja está crescendo, mas ela não pode crescer só de número. Ela precisa crescer de relacionamento. Ela precisa crescer em finanças. Ela precisa crescer da economia do tempo. Nós somos irmãos no sangue de Cristo Jesus. Nós aprendemos e precisamos cuidar do outro. Então, se alguém chora, chore com ele. E se alguém se alegrar, se alegre com ele. As duas coisas são muito difíceis. Se alegrar com o que se alegra também é difícil. Às vezes você está no ônibus apertado e passa o irmão com o carro do último ano e ainda buzina. E aí você não consegue ficar muito alegre. Mas é alegrar-se com o bem do outro, é encorajar o outro. É dizer muito bem, estou do teu lado. É fortalecer o outro. Isso é ser cristão. É mais do que ser religioso. Segundo,
Ser cristão, segundo Apocalipse capítulo 5, é chegar diante do Senhor e entregar toda a riqueza, toda a força, toda a honra, até a última gota. Então, não economize no reino, invista no reino de Deus. Terceiro, invista o seu tempo para a glória de Deus. Não perca tempo em tantas redes sociais. Eu recebo também muitas mensagens todos os dias. E às vezes alguns irmãos reclamam. Teve um irmão que disse: quando o senhor responde, eu já não sei nem o que eu perguntei. Mas se eu ficar toda hora no celular, eu não vou ler a Bíblia. Não vou orar. Não vou cuidar de ninguém. Não vou conversar com ninguém. É por isso que fica a mensagem, é para responder depois, não é? Nós devemos nos apegar ao que realmente é importante. E o importante é Jesus. E aí eu quero concluir orando pelos nossos irmãos. É importante orar pelos nossos irmãos. Primeiro, foi o que nós falamos, cuidado dos irmãos. O Flávio está aqui, está sofrendo com algumas enfermidades. O Cássio e a Elisângela, queridos, lá de São Gabriel, estão aqui em tratamento de saúde. E muitas outras pessoas que precisam de oração. Eu quero convidar vocês, venham aqui à frente, que nós queremos abraçar vocês e orar com vocês, porque nós somos irmãos. Segundo, eu quero desafiar aqueles que têm investido a vida em coisas fúteis, corrida atrás do vento, e não chega a lugar nenhum. Invista a sua vida a Deus. Coloque tudo que você tem para o reino de Deus. Nós não estamos pedindo o seu carro e a sua casa, não. É muito mais, nós queremos o seu coração para a glória de Jesus. Mas continue usando o carro e a casa para a glória de Jesus. Invista em missões. Há muitas coisas que precisam ser feitas. Invista em relacionamento. Se algum relacionamento quebrado, e aí para concluir, e para a gente orar, eu vou convidar os pastores e presbíteros para fazer essa oração com os irmãos. Tem alguma coisa que você ainda não entregou? Tem alguma coisa que ainda está no lugar, no centro do seu coração, que precisa ser entregue agora? Quero orar por você também. Entregue aquilo que é difícil, mas confie no Senhor. Ele cuida, Ele reina. Quero convidá-los a vir à frente, querido reverendo Cássio, do Amanagé, Elisângela, tão linda, querida. Nós vamos orar pela saúde de vocês, vamos orar pelo Flávio. E se você quer receber uma oração, sai do seu lugar que nós queremos orar com você, por qualquer uma dessas colocações que aqui nós fizemos. Nós estamos em 21 dias de oração, e nós somos igreja, somos corpo de Cristo, e nós queremos que esse relacionamento, que de fato é verdadeiro, seja abençoador para a nossa igreja, porque nós vamos continuar crescendo, porque é um avivamento. Mas não vamos crescer só em números, vamos crescer em amor, vamos crescer em dádiva, vamos crescer em ação, vamos crescer em relacionamento, vivendo Cristo Jesus. Eu quero desafiar você a voltar para casa e repensar a vida. Coloque as prioridades no lugar certo. Primeiro, Deus. Segundo, tome conta de você. Terceiro, sua família. Quarto, o seu trabalho. Quinto, a igreja. Porque se você, isso eu aprendi com o pastor José Neri. Primeiro, Deus. Segundo, você. Terceiro, sua família, o seu bem maior. Quarto, seu trabalho, onde você tira o ouro. Quinto, a igreja. Aí quando você abraça e serve a Deus na igreja, e na igreja você serve a Deus, você é abençoado, sua família é abençoada, seu trabalho é abençoado. Coloque as prioridades no lugar certo, as primeiras coisas primeiro. Vamos orar? Senhor Deus, aqui estamos nós, somos irmãos, nenhum é melhor do que o outro, todos nós temos limitações, é por isso que nós oramos um pelos outros, mas é tanta gente que muitos aqui nós não chegaremos até lá, mas o Senhor está lá. Não colocaremos as mãos na cabeça de alguns, mas o Senhor toca no coração, e que haja esse momento, renúncia, entrega pessoal, Senhor, que seja um momento de cura, um momento de bênção, um momento de graça, um momento de vocação, de chamamento,
um momento gracioso no poder do Teu Espírito Santo, um momento de milagres, um momento na Sua presença, ó Senhor Deus. Senhor, abençoe o Teu povo. Nós não queremos sermos conhecidos como uma igreja com muitos membros, nós queremos ser conhecidos como uma igreja com muito amor, de verdade. Senhor, que o Senhor estenda as Suas mãos para curar, que o Senhor estenda as Suas mãos para fazer milagres nos nossos dias, que o Senhor estenda as Suas mãos e nos dê coragem e intrepidez para pregar o Evangelho, e que pessoas sejam tocadas e curadas nessa noite. Ó Senhor, abençoe para que outros possam ir ainda mais longe, e que possam propagar esse Evangelho poderoso do nosso Deus, porque nós entregamos a Ti a nossa riqueza, nós entregamos ao Senhor a nossa força, nós entregamos até a última gota da nossa vida, toda a sabedoria, a honra, Senhor. A coroa é colocada no chão. Senhor, nos livra, Senhor, nos livra de nós mesmos, nos livra, Senhor, nos livra de ficarmos apegados a coisas materiais, porque nós vivemos um materialismo desenfreado, que as pessoas só pensam em coisas e em bens. Nós queremos pensar no bem maior, a glória do nosso Deus, e que haja um avivamento no nosso Brasil. Nós precisamos de um avivamento, Senhor, porque não resolve só questões políticas, porque não resolve só mudar governo. Senhor, muda o coração do seu povo. Coloca, Senhor, paixão no nosso coração, amor de verdade, compromisso com a palavra de Deus. Perdoe os nossos pecados, os nossos egoísmos. Nós somos egocêntricos, hedonistas às vezes. Nos rendemos a Ti, Senhor, e consagramos ao Senhor tudo que temos para a glória do Senhor. Ser servido da nossa adoração, ser servido do culto, ser servido, Senhor, de que nós possamos Te adorar na beleza da Sua santidade. Que os nossos irmãos que vão em missões, que vieram de tão longe, que eles possam chegar mais longe do que eles imaginaram e alcançar corações que precisam da palavra de Deus. Que os gideões possam distribuir mais Bíblias em todos os lugares, tribos e etnias. Que o Teu povo seja levantado e que haja mais grupos, que haja mais líderes, e que a Sua igreja seja tomada pelo poder do Teu Espírito Santo, e que o Senhor seja glorificado, porque a Ti a honra, a glória, o poder e o domínio para sempre. Nós sabemos que vamos para o céu, Senhor, e queremos viver os céus aqui na terra, com os valores cristãos segundo as Escrituras. Perdoe os nossos pecados, Senhor, e nos ajude a viver melhor. E se tem alguém ainda, Senhor, aprisionado por Satanás, apegado a coisas, a fantasias, a pecados, Senhor, liberta. E se tem alguém, Senhor, aprisionado no cárcere do pecado, na idolatria, de querer fazer as coisas só por prazer, que seja agora canalizado para o prazer da Sua glória, e que haja libertação. E aqueles que estão, Senhor, emocionalmente adoecidos, que o Senhor refrigere a alma, que o Senhor cure o Seu povo, e que o Senhor leve o Teu povo em paz, porque houve aqui quebrantamento, houve aqui novo nascimento, houve aqui milagre de Deus, porque o Senhor estende as Suas mãos para curar, porque o Senhor estende as Tuas mãos para operar milagres. Abençoe o Teu lindo povo, o Teu sábio povo, a cada família, a cada irmão, a cada irmã, a cada criança, e que o Senhor nos leve em paz na Sua graça, certo que o Senhor está à nossa frente. A Ti, Senhor, a honra, a glória, o poder e o domínio para sempre. E que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a igreja de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para sempre.